Jesus chama os seus 12 apóstolos. Chama os 12 apóstolos por quê? Porque ele quis constituir a sua igreja. E por que Jesus quis constituir a igreja? Isso é muito importante entender. Porque a igreja continua o trabalho de Jesus. Cristo veio, né? Desceu do céu, fez o que nenhum homem podia fazer, com a oferta da sua vida, a justiça divina, ele pagou o preço do nosso pecado, né? E voltou para o céu. Mas antes de voltar para o céu, ele instituiu a Santa Igreja, para que a igreja, que é o seu corpo místico, continuasse o seu trabalho, né? Ele fala lá, na Santa Ceia com os apóstolos, ele fala: eu sou o tronco, vocês são os ramos. Olha aí a igreja. Ele é o tronco, vocês são os ramos. O ramo que não tiver preso, ligado ao corpo, vai secar e vai morrer. Está vendo a importância de a gente ficar fora da igreja? O ramo que não tiver preso no tronco, seca e morre. São Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, São Paulo fala da igreja e compara com uma árvore, né? Ou melhor, compara com o corpo humano. Ele diz: Jesus é a cabeça, nós somos os membros. É uma outra comparação, mas é a mesma coisa, é a igreja, né? Que a igreja chama de corpo místico de Cristo. Místico porque misterioso, né? A igreja ela é um mistério, como Jesus. Jesus é homem e Deus. A igreja também. A igreja tem a cabeça, que é Deus, a alma, que é o Espírito Santo, que é Deus, mas os membros são os homens. Então a igreja é humana e é divina. Então Cristo instituiu a igreja e chamou esses 12 apóstolos. Por que 12? Porque eram 12 as tribos de Israel. Os 12 apóstolos sucedem as 12 tribos de Israel. Porque os 12 tribos de Israel formavam o povo de Deus na antiga aliança. Agora, na nova aliança, 12 apóstolos. É por isso que quando morreu Judas, elegeram mais um. Elegeram Matias, porque tem que ser 12. Esse 12 aí é muito importante, é muito simbólico, não é? Bom, e o Evangelho diz que então Jesus subiu ao monte. Na verdade, ele passou a noite em oração, diz aí o evangelista São Mateus. E chamou os que ele quis. Ele chamou aqueles que ele quis. A igreja vê aí um sinal de quem é que Deus chama para o serviço do sacerdócio, ou de uma vida religiosa. Ele chamou aqueles que ele quis. Ele chama, venha, né? Ele chamou Pedro, Tiago, João, André, Mateus, vem, segue-me. Por que ele chama? Um não chama outro, ele conhece cada um. Ele sabe quem tem vocação, né? Para ser sacerdote, por exemplo, para viver uma vida religiosa, tem que ser celibatário. Esse é o nó górdio da questão. Esse é um ponto-chave de discernimento, né? A pessoa aceitar oferecer a vida a Deus totalmente, a ponto de aceitar não constituir família, não se casar. Esse é o ponto mais importante da vocação sacerdotal e religiosa. As pessoas que ficam pedindo para que os padres possam casar, as freiras possam casar, não entenderam o sentido da vocação sacerdotal e religiosa. Vocação sacerdotal e religiosa significa a pessoa entregar tudo para Deus, tudo, né? Nem mesmo o direito de constituir uma família, entrega tudo para Deus. Inventa uma série de bobagens que a igreja criou o celibato para que a herança da igreja não fosse dividida para os outros. Nada disso. Jesus era celibatário. Por isso o padre é celibatário. Porque o padre é outro Cristo, alter Cristo, diziam os sacerdotes. Então Cristo chama esses 12, chama os que ele quis, né? Então aí, quando Jesus chama um jovem para a vocação sacerdotal religiosa, o jovem deve dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo escuta. Como Samuel disse para Deus: fala, Senhor, teu servo escuta, né? E deve rezar muito, porque é uma vocação muito especial. É interessante que quando Jesus chama esses 12 aqui, ele designou, pois, os 12. Simão,
a quem deu o nome de Pedro. Sempre na lista dos apóstolos, sempre aparece Pedro em primeiro lugar. Por quê? Porque Pedro é o chefe da igreja. Né? Simão, em primeiro lugar, deu o nome de Pedro. Ele não chamava Pedro, chamava Simão. Quando Jesus encontrou com Pedro pela primeira vez, que o irmão de Pedro, André, levou Pedro a Jesus, está lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 40, Jesus olhou para Pedro, fixou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de Jonas, vai se chamar Kefas. Kefas que quer dizer pedra, Pedro. Depois Jesus vai dizer para ele lá na frente: Tu és Pedro, tu és Kefas. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não tem outra. Não existe outra igreja. A minha igreja. Né? Eu tirarei a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Tudo que você desligar na terra, eu desligo no céu. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. A maior promessa que Jesus deixou para a igreja. Por isso Pedro sempre aparece em primeiro lugar na lista dos apóstolos. Depois vem todos os outros apóstolos. Se você quiser conhecer um pouco da vida dos apóstolos, eu escrevi um livro sobre os 12 apóstolos, contando a história de cada um deles. Né? E aqui a gente vê, ele chama os quatro pescadores, Pedro e André, seu irmão, Tiago e João. Depois chamou Mateus, que era cobrador de impostos. Aí chamou Filipe, Bartolomeu, né? Tiago o maior, Tiago o menor. Né? E foi chamando os que ele quis. Né? A importância da igreja, meus irmãos. Né? O plano de Deus para salvar o mundo é esse: o Pai envia o Filho envia a igreja. É a igreja que é a dispensadora das graças de Cristo. É a igreja que celebra os sacramentos. É a igreja que pelo batismo nos livra do pecado original. É a igreja que pela crisma, né, nos dá a plenitude do Espírito Santo. É a igreja que nos dá pela confissão o perdão dos pecados. É a igreja que nos dá a Sagrada Eucaristia, Jesus vivo, corpo, sangue, alma, divindade. É a igreja que nos une em matrimônio. É a igreja que nos dá a unção dos enfermos, quando nós estamos doentes. É a igreja que, né, nos dá os sacerdotes pela ordem. Sem a igreja, meus irmãos, não existe a salvação. Os padres da igreja diziam, né, fora da igreja não há salvação. É claro, o catecismo da igreja fala, aquele que sem culpa, está lá no parágrafo 846 do catecismo, aquele que sem culpa não conheceu a igreja, não conheceu Cristo, não conheceu o Evangelho, pode se salvar? Pode. Deus não é injusto. Se a pessoa viver de acordo com a sua consciência, aquele que sem culpa, o catecismo fala bem claro, sem culpa, não conheceu a igreja, não conheceu o Evangelho, Cristo pode se salvar pelos caminhos extraordinários da misericórdia de Deus. Mas o caminho ordinário, o caminho comum, a via larga da salvação é a igreja. Jesus falou muitas vezes para os apóstolos, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Né? No domingo da ressurreição, que ele apareceu para instituir o sacramento da confissão, porque tinha conquistado com a sua morte e ressurreição o perdão dos nossos pecados. Então ele fala o quê para os apóstolos lá no cenáculo? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós. O Pai envia o Cristo envia a igreja. A quem vocês perdoaram os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoaram os pecados estarão perdoados. É a esta igreja, meus irmãos, que Jesus entregou o reino de Deus. Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 32. Está escrito bem claro ali. Não é? Não temas, pequeno rebanho. Ele chamava esses 12 de pequeno rebanho. Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Então, meus irmãos, é para isso que a igreja foi instituída, para levar a salvação a todos os homens, de todos os lugares, de todos os tempos. Né? É aquela árvore fecunda que Jesus diz que, como uma semente de mostarda, cresce
se torna um arbusto onde as aves do céu vêm fazer os seus ninhos. É a igreja. A igreja que o Cristo compara, né, com muitas coisas no Evangelho. Então está aí. E ele deu poder, ele diz aqui, aos seus apóstolos para expulsar o demônio, para tirar o demônio deste mundo e implantar o reino de Deus. Mas é pena que muita gente não quer isso, né? E depois ele diz aqui, né, que infelizmente Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Oh, meus irmãos, que coisa impressionante. Sempre dentro da igreja houve traidores. Sempre dentro da igreja houve hereges. E esses hereges sempre nasceram dentro da igreja. Né? Ário, né, que saiu com o arianismo, que negava que Jesus Cristo era Deus. Macedônio, patriarca de Constantinopla, que negava que o Espírito Santo era Deus. Sérgio, patriarca de Constantinopla, que negava que Jesus não tinha uma vontade humana. E aí vai, né? Eutiques, que era um monge famoso em Constantinopla, que negava que Jesus não tinha a natureza humana. Né? No Lutero, que saiu negando uma porção de coisa, né? Não tem papa, não tem igreja, não tem eucaristia, não tem confissão. Como se o Espírito Santo tivesse nos enganado durante 1500 anos. A gente não deve se assustar com isso, não. E se no grupo dos 12, que o Cristo escolheu pessoalmente, o traiu, aí você vê que Deus não tira a nossa liberdade. A graça de Deus não tira a nossa liberdade. Ninguém foi tão agraciado como Judas. Viu os milagres de Jesus, viu a divindade de Jesus, mas traiu Jesus. A graça não tira a liberdade. É impressionante. Né? Então, se nos 12 houve um traidor, você imagina hoje que a igreja é 1,2 bilhão de fiéis. Há traidores, meus irmãos. Infelizmente, há traidores entre os leigos, há traidores entre os padres, há traidores entre os bispos e há traidores entre os cardeais da igreja. Quem são esses traidores? São aqueles que não querem seguir a doutrina da igreja, que está no catecismo da Igreja Católica. Que o Papa João Paulo II disse, aqui está, né, o texto de referência da nossa fé. Aqui está aquilo que quem quiser saber o que a igreja acredita. Mas infelizmente nós encontramos Judas, traidores, que querem negar o que está no catecismo. Né? E aí você vê que a desordem acontece dentro da igreja. Mas hoje então, meus irmãos, é dia de nós rezarmos pela igreja, pedir ao Senhor que abençoe a sua igreja, essa igreja que é perseguida, essa igreja que é massacrada, essa igreja que já derramou muito sangue nesses 2000 anos, mas essa igreja que continua servindo ao Senhor. Eu dou graças a Deus pela igreja do Senhor, essa igreja que me dá a possibilidade de me confessar quando eu preciso, participar da Santa Missa todo dia, receber a Eucaristia todo dia. Que igreja maravilhosa, una, santa, católica e apostólica.